Oi, gente. Os bolsonaristas reagiram com desespero e medo, muito irritados, né, dando chilique no Congresso, quando ficaram sabendo da indicação do Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. Nós vamos assistir aqui. Eu comecei a assistir o vídeo, dei muita risada e vou assistir com vocês e tecer alguns comentários sobre alguns dos absurdos que eles dizem, mas vamos nos divertir também um pouco, né? Porque é divertido, né? Ver eles se irritando dessa forma. Vamos lá. Colocou Dino, seu parceiro de aventuras e peripécias há mais de 30 anos, como mostram as imagens. Quem em sã consciência acredita que Flávio Dino votará conforme manda a Constituição e não conforme seu amigo vai mandar? Agora, o Lula quer colocar um outro ditador na Suprema Corte, uma pessoa que fará com que Alexandre de Moraes pareça uma criança no parque com um balão em uma mão e um pirulito na outra. Nós estamos saindo de uma ditadura do judiciário para uma ditadura sanguinária de um psicopata ideológico. Para piorar. Chamou Flávio Dino de ditador enquanto apoia uma pessoa que é apologista da ditadura militar, o Bolsonaro, que defendeu a ditadura militar várias vezes, e tentou, segundo o depoimento do Mauro Cid, um golpe, recentemente, ano passado, tentou um golpe, se reuniu com, segundo o depoimento da delação premiada do Mauro Cid, está na imprensa, depois de uma reunião, tentou uma reunião com os membros das Forças Armadas para tentar um golpe de Estado, para tentar se instalar como ditador. A ironia é doce demais. E o resto do que ele falou eu nem vou comentar, porque eu acho que aquilo dali é só para rir mesmo. Vem a indicação do Flávio Dino pelo Lula ao Supremo Tribunal Federal para ocupar uma cadeira tão importante. Essa indicação demonstra um claro desrespeito à Constituição, visto que o Dino não cumpre os requisitos necessários, que é o notável saber jurídico e sua reputação ilibada. Inaceitável. Que história é essa de que não cumpre? Notável saber jurídico, ele passou em concursos dificílimos e foi juiz federal durante muito tempo. E reputação ilibada? Não existe nenhum processo contra o Dino, ele ter sido condenado de nada que impeça ele de assumir o cargo. Tá falando um monte de besteira, absurdos. Mas enfim. A indicação de um cidadão que é marginal. Porque Flávio Dino, deputado Medeiros, é marginal. Por quê? Porque está à margem da lei. Quem não obedece à Constituição está à margem da lei. Ele desobedeceu por várias vezes. São uma centena quase de vezes que ele deixou de vir aqui ao Congresso Nacional, especialmente na Comissão de Segurança Pública e outras comissões. Ministro Flávio... Foram algumas vezes que ele não foi e tinha boa justificativa. E vale a pena lembrar que das vezes que ele foi, ele fez vocês passarem um vexame enorme. Será que não é medo? E esse bolsonarista aí tá literalmente enrolado na bandeira do Brasil. O ridículo desse pessoal não tem limites. Não tem limites, mas vamos lá. Flávio Dino era juiz, estava na magistratura, largou a magistratura, largou de ser juiz para entrar na política. Agora ele quer deixar a política para voltar à magistratura. Ô, Gilvan da Federal, eu acho que você tem que ter uma conversa com seu amigo aí, o Sérgio Moro, viu? Porque o Sérgio Moro largou a magistratura para virar ministro da Justiça do Bolsonaro. E o grande desejo dele era voltar para ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que depois dessa fala sua aí, criticando, né, esse movimento, você e o Moro vão ter que ter uma conversa longa aí dentro do campo da direita, aí, porque o Moro deve ter se sentido pessoalmente atacado. Assim, é algo absurdo. O ministro Flávio Dino não tem moral alguma, condições alguma de ser um ministro do STF. Flávio Dino, senhora presidente, Flávio Dino, colegas deputados, tem uma longa lista de desserviços prestados à sociedade maranhense e ao Brasil. Foi governador daquele estado que continua a ser o mais pobre da federação. Ô Marcel, eu acho que você esqueceu de dizer que ele não foi só governador, não. Ele foi reeleito governador e foi eleito senador com a votação histórica. Por que será? E você dizer que continua sendo o estado mais pobre, você acha que Dino, em 2 mandatos, iria mudar
500 anos de história você acha que ele ia transformar o estado do Maranhão em um estado muito mais rico em apenas 2 mandatos como governador? Você não queria um governador, você queria um mágico, se você acha que isso é possível. Não é? É ridículo dizer uma coisa dessa, né? Uma coisa completamente ridícula. Mas enfim, vamos seguir. Não conseguiu resolver. Este que Lula quer colocar no Supremo Tribunal Federal vai intensificar a perseguição política que já é feita naquela corte sobre os opositores ao petismo. Se a gente pensar... Agora eu entendi o Marcel. Ele tá com medo de ser preso. Tá tudo explicado. Já entendi. Né? O que ele chama de perseguição, nós chamamos de justiça que ainda não aconteceu. Porque se tivesse justiça nesse país, Zambelli não tinha ainda mandato, né? Vamos combinar que uma pessoa que fez o que ela fez ali em São Paulo, ameaçando um cidadão, da forma como foi, né? Isso mostra que o judiciário brasileiro tem sido leniente, tem sido bonzinho com os golpistas, né? Tem sido bonzinho com esse pessoal que cometeu crimes sanitários, que disseminou notícias falsas durante a pandemia. O judiciário tem sido muito leniente, muito condescendente com esse pessoal. Mas enfim. Aguentar Flávio Dino e a sua caneta até 2046 é lamentável. Deus nos livre e tenha misericórdia do nosso Brasil. Eu nunca desrespeitei o voto de nenhum amigo, de nenhuma amiga nesta casa. Nunca desqualifiquei a opinião de qualquer um, muito menos o seu voto. Vou respeitar a todos e todas, especialmente da oposição. Um deles hoje, com quem eu tenho uma melhor relação possível, o senador Flávio Bolsonaro, chegou até mim na comissão e disse: Cajuru, eu vou ser o primeiro a pedir o seu voto. Eu falei: qual, Flávio? Que você vote contra Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. Eu vou responder aqui ao Flávio publicamente. Flávio, querido, isso é o mesmo se alguém vier pedir a mim que vote a favor de um pedido de sua cassação. Claro que eu seria contra. Não é o mesmo não, viu, Cajuru? Não é a mesma coisa não. Porque você vai dizer na sequência, essa parte do vídeo eu me lembro, você vai dizer na sequência que Flávio Dino tem todos os requisitos para ser juiz da Suprema Corte. Nisso você está certo. Mas o Flávio Bolsonaro tem evidências poderosas de ter tido funcionários fantasmas em seu gabinete e ter implementado um esquema de rachadinhas. Não é? Então você votar a favor da cassação do Flávio Bolsonaro é uma atitude patriótica. Assim como é patriótico votar a favor da confirmação do Flávio Dino, porque ele reúne todas as características. Você misturou alhos com bugalhos aí, viu, Jorge Cajuru? Mas enfim, vamos seguir. Você está correto na parte do Flávio Dino, mas errado quando se refere ao Flávio Bolsonaro. Eu não seria justo. Então, eu sou assim, quando o seu pai era presidente da República, eu aqui votei a favor de quem ele indicou ao Supremo Tribunal Federal, com o André Mendonça, que no último dia eu mudei o meu voto. O Stevenson se lembra que foi o Álvaro Dias quem me convenceu. Eu até votei ao lado dele para ele ver o meu voto. E o André me agradeceu, porque eu vi a dignidade dele, portanto eu não tenho compromisso com o erro. Quando eu erro, eu volto atrás. Então eu não tenho essa preocupação. Eu só lamento que tem gente que vota, Paim, não contra o governo Lula, vota contra o Brasil. Quer que quanto pior, melhor. Quer explodir o país. Então aí não é uma votação patriota. Aí é uma votação, me desculpe, que beira a ignorância, embora a ignorância seja a maior multinacional deste mundo, lamentavelmente. Evidente que eu vou votar a favor de um nome digno, intocável, moralmente com 12 anos como juiz, nunca teve uma só denúncia contra ele, uma só, em 2 mandatos como governador no Maranhão, nenhuma ação de improbidade, nenhuma ação imoral contra ele. Portanto, esse homem tem uma história limpa. Ser contra ele, respeito o Magno, outras, mesmo sendo radicais, mas cada um tem a sua opinião, só quero que respeitem a minha também. Eu não vejo como você não concordar. Ah, mas é amigo do presidente, e daí? Você quer que o presidente escolha inimigo? Flávio Dino, de fato, é um colega nosso, é senador da República, claro. Né? Juiz, foi governador, um homem que tem uma história que ninguém consegue atacar a história dele. Pode haver discordância de posições políticas, ideológicas, mas assim é a vida e assim é a democracia. Eu, com muita convicção, votarei favorável, será o grande ministro do Supremo Tribunal Federal e, com certeza, ele vai contribuir muito para a harmonia entre os 3 poderes. Parabenizar o... Também tenho poucas dúvidas que ele será um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal. O motivo pelo qual eu não preferia ele, embora eu sempre tenha dito que ele é um excelente nome, qualificado e vai ser um excelente ministro, é porque
acaba a carreira política dele, né? Ele poderia ser um candidato à presidência no futuro, ele é muito importante como ministro da Justiça, então tem essas questões, e ele não vai poder julgar o Bolsonaro e vários bolsonaristas porque ele, como político, se posicionou nesses casos. E do ponto de vista jurídico, quando alguém se posiciona sobre um caso antes de virar juiz, ele tem que se declarar suspeito. E se fosse, por exemplo, a Kátia Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, ou se fosse uma das mulheres negras que foram sugeridas pelo Movimento Negro, que eu citei os nomes aqui já em vídeos anteriores, mulheres negras progressistas, de esquerda, não é só porque é mulher negra. Seria a primeira mulher negra, mas seria progressista. Elas poderiam julgar o Bolsonaro, poderiam julgar os bolsonaristas. O Flávio Dino não vai poder julgar um monte dessa gente porque ele já se posicionou antes, né? Isso é uma coisa que muita gente talvez não saiba desse detalhe, mas enfim, seria um conflito de interesses ele julgar em casos que ele já opinou enquanto político. Provavelmente ele não vai poder julgar esses casos. Mas enfim, vamos continuar. Presidente Lula, pela acertada, corretíssima indicação do ministro Flávio Dino para integrar o Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino tem todos os requisitos necessários e indispensáveis e os tem sobejamente para ser um guardião da democracia como ministro do Supremo Tribunal Federal. Para ser ali uma pessoa dedicada a fazer cumprir, como sempre fez ao longo de sua vida, a Constituição da República Federativa do Brasil. Para ser ministro supremo é preciso ter reputação ilibada, e Flávio Dino tem. É preciso ter notório saber jurídico, e Flávio Dino tem. É preciso ter compromisso com a ordem democrática, e Flávio Dino também tem. É preciso ter competência no manuseio destas qualificações, que Flávio Dino também tem de sobra. Portanto, um nome extremamente adequado para integrar a Suprema Corte de nosso país. Flávio Dino, que aos 24 anos foi aprovado em concurso público para juiz federal. Flávio Dino, que nesta mesma idade, um pouco antes, foi aprovado em concurso público para professor da Universidade Federal do Maranhão, que por 12 anos foi juiz federal, que foi o primeiro secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ. O Flávio Dino, que esteve aqui nesta casa honrando o Parlamento Brasileiro como deputado federal. E aí o Márcio Gery segue fazendo uma homenagem a Flávio Dino, ele que é do PCdoB do Maranhão, e homenagem justa. Flávio Dino é extremamente qualificado, né? Enfim, e isso foi feito lá pelo Márcio Gery. Olha, o que eu tenho a falar sobre isso é que me parece claro que os bolsonaristas estão morrendo de medo, né? Estão com medo, estão preocupados nos casos que o Flávio Dino vai poder julgar bolsonaristas, né? Como eu disse, em muitos desses casos ele não vai poder, porque ele vai ter que se declarar suspeito, especialmente nos casos que ele já tinha se posicionado, dado entrevistas e comentado sobre os casos, né? Enfim, mas que foi divertido ver os bolsonaristas dando chilique no Congresso com esse desespero todo, isso foi. E que Flávio Dino, eu tenho poucas dúvidas que vai ser um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal, baseado em tudo que a gente conhece sobre ele, tá mais do que claro que ele vai ser um excelente ministro do Supremo Tribunal Federal e vai atuar defendendo a Constituição brasileira, a democracia brasileira, e é uma pessoa com um olhar mais de esquerda, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, que é um dos requisitos fundamentais, um dos aspectos, um dos critérios mais importantes que eu sempre destaquei como um critério que vem na frente. E esse critério o Flávio Dino cumpre, ser uma pessoa mais progressista. Então, nesse aspecto, é um grande acerto. Eu tenho alguns outros detalhes ali que eu disse que porque eu preferia outros nomes, mas das indicações de Lula, essa é das melhores. O Gonê, eu já expliquei em vídeos anteriores, não é uma indicação boa, não. E se vocês quiserem saber por quê, dê uma olhadinha no meu vídeo sobre isso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Ah, sim, a indicação do Gonê eu sei que foi por causa da pressão do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, né? E tem até outros assuntos para falar sobre isso, porque o Gilmar Mendes e o Gonê tem até uma parceria que envolve
outras questões, né? Nós vamos falar sobre isso em vídeos futuros. Tchau, tchau, gente.